Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu queria conversar com vocês sobre as consequências na saúde mental do professor, agora que a pandemia está diminuindo e em que as escolas estão retornando, ainda num processo muitas vezes híbrido. E isso foi uma solicitação de alguns de vocês que nos acompanham. Poxa, e o professor? Depois, na volta da pandemia, que consequências emocionais estão se apresentando? Vamos conversar um pouquinho. Vem comigo. Então, pessoal, vamos falar das consequências emocionais que a pandemia criou, causou nos professores, ainda está causando, ainda não terminamos, mas estamos num novo momento, um momento de retorno, com muitas aulas já presenciais, algumas ainda em sistema híbrido. A maioria dos alunos já estão voltando, alguns ainda ficam em casa, resguardados. Mas e o professor? Depois desses meses todos, lógico que nós temos que nos debruçar sobre a saúde emocional. E alguns dados nós já colhemos, alguns dados já nos chegaram índices preocupantes. A Nova Escola fez uma pesquisa com mais de 9.500 profissionais da educação e desses entrevistados, 72% disseram que em algum momento tiveram a sua saúde mental afetada. Não era para ser diferente, né? Infelizmente. Eles tiveram que buscar auxílio com alguém, algum apoio, porque também foram fragilizados no seu emocional. E dessa profissão que a gente sabe, desses entrevistados, 85% da classe de professores são professoras, mulheres, e que foram as que mais tiveram índices de estresse. Ora, a professora de terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, que antes deixava seus filhos com outra professora, enquanto ela dava aula para os seus alunos, agora viu tudo isso junto. Era a aula dela para os seus alunos e os filhos aqui do lado precisando do auxílio dela como mãe, tendo uma outra professora do outro lado da tela. E isso todos os dias, e um novo sistema de dar aula, nova didática, alguns alunos assistindo, outros com as telas fechadas, enfim, vocês sabem tudo que foi e que ainda está acontecendo. Então, lógico que isso, se antes nós já tínhamos a síndrome de burnout presente nos nossos professores, agora muito mais. E quais foram os principais sintomas que nós estamos observando com nossos profissionais? Ansiedade, depressão, algumas fobias, pensamentos obsessivos. O que já havia, agora se recrudesceu com tantos meses de afastamento. E um que eu já conversei com vocês deem uma olhadinha nos outros vídeos sobre o coronafobia, ou a síndrome da gaiola aberta, que acomete os nossos alunos, mas obviamente também acomete alguns dos professores, que é como se fosse um tipo de fobia, em que tanto tempo resguardados, com tanto medo de sair, de se expor a esse vírus, ao contágio com outras pessoas, que esse passarinho se acostumou a ficar dentro da gaiola e agora que estamos abrindo a porta para ele voar, ele já está com medo. Ele está com medo de sair. Ele não sabe direito como vai se portar. Ele não sabe direito o que ele vai encontrar. Então, apesar da liberdade parecer muito interessante, apesar de nosso momento de podermos ter mais contato com outras pessoas, com mais segurança, muitos professores têm medo disso. Têm medo de se contaminarem, mas também têm medo de contaminarem os seus alunos. Muitos professores de educação infantil trouxeram essa preocupação.
E se eu for a portadora desse vírus para os meus pequeninhos? Lógico que os mais velhos também. Mas então nós temos que pensar nesses professores que também isso gera muita ansiedade. E nós vamos ter professores com crises de pânico também e que vamos ter que saber manejar essas crises com relaxamento, sabendo técnicas de respiração. Quando houver uma crise de ansiedade, então pedir junto com o professor para relaxar, para fazer toda a técnica de respiração, mindfulness, meditação, enfim, dar sugestões, estar com ele. Depressão, os que já apresentavam alguns sintomas, lógico, mais sozinhos, mais introspectivos, isso se acentua, assim como os pensamentos obsessivos, que são aquelas pessoas que têm preocupações um pouco exageradas, né, com limpeza, lavam muito as mãos, esfregam tudo, deixam tudo muito limpo. Com a questão de nós precisarmos lavar mais as mãos por causa do vírus, também esses sintomas são recrudescidos, se tornam mais cristalizados. E expor essas pessoas ao contato dentro das escolas, com muitas pessoas tocando em várias classes, cadernos, enfim, isso pode causar grande ansiedade nesses professores. Por outro lado, temos que atendê-los a nível individual, e aí sim, escutar é a primeira lei, escutar como essa pessoa sente esses sintomas ou outros, como que essa pessoa está vivenciando o retorno às aulas. Esse retorno é único para cada um. E principalmente validar esse sofrimento, validar essas emoções. Não é dizer, olha, isso aí vai passar, vai para a sala de aula, né? Vai trabalhar, pensar em outra coisa, isso vai passar. Isso não ajuda quem está sofrendo. Nós temos que dizer que sim, o sofrimento existe, é difícil, e aí estar junto, escutar, relaxar, e aí sim, junto com essa pessoa, ir tranquilizando. Por outro lado, quanto mais sintomas aparecerem durante vários dias, aí sim é necessário que a gente possa sempre estar disponível, passar essa disponibilidade para o professor, para os alunos, passar segurança, desconstruir pensamentos catastróficos, com evidências, mostrar para eles, sim, a gente está voltando, ainda temos perigo, ainda temos riscos, mas olha como isso já passou, e trazer algumas estatísticas. E se mesmo assim aparecer intensidade muito forte nesses sintomas, então nós vamos ter que encaminhá-los para um atendimento psicológico externo para que essa pessoa se reforce. Mas também é importante nós usarmos o grupo docente, a força, a energia nesse nosso grupo de professores para mutuamente nos escutarmos, nos validarmos e superarmos essas dificuldades emocionais. Saber que os nossos colegas estão com a gente, saber que eles também sentem algumas coisas que eu sinto, que eu não sou diferente enfrentando esse novo momento. Ou saber que tem alguém que está mais forte, que eu posso buscar recursos com ele. Então, uma das coisas que mais apareceu, de que ajudou os professores, foi justamente a escuta, quando se fizeram grupos de conversa, grupos operativos, em que muitos puderam se ouvir e muitos puderam se apoiar. Isso tem que estar dentro da nossa perspectiva para esse retorno, junto com as reuniões pedagógicas, as reuniões de formação de professores, momentos de ouvir o professor. Momentos, por exemplo, como uma colega nos trouxe de Sorocaba, que ela fez a linha de tempo na pandemia,
lá em março de 2020 até os dias de hoje, pediu para os professores falarem dos pontos mais importantes nesse período. Apesar dela estar acompanhando o tempo todo as suas professoras durante esses meses, muita coisa apareceu para o grupo que era desconhecido. Coisas muito negativas, como morte, que infelizmente tivemos muitas, de parentes, de pessoas próximas, e que o grupo pôde acolher esse luto, e outras vitórias com os próprios alunos. Então, isso tudo tem que ser falado, tem que ser dividido, compartilhado, e a gente compartilha também esperança, a gente compartilha energia. Estamos num momento em que estamos diminuindo o nosso medo e aumentando a nossa esperança. E para esses professores, esses profissionais da educação, que foram verdadeiros heróis durante a pandemia e ainda estão sendo, eu quero deixar minha homenagem do CAP a vocês, o nosso maior reconhecimento e a nossa gratidão por todo esse trabalho. Feliz Dia dos Professores. Até a próxima.